Olá, você acompanha agora as principais informações do Brasil e do mundo e as reportagens da nossa equipe de jornalismo. A alta nos preços dos remédios influenciou na inflação oficial de abril, mas o IPCA ficou abaixo do índice de março. Puxada pela alta nos preços dos medicamentos, a inflação oficial de abril registrou alta de 0,31%. Mas, segundo o IBGE, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo perdeu ritmo em relação a março, quando o aumento havia sido de 0,93%. Nos primeiros 4 meses desse ano, o índice acumula alta de 2,37%. E apesar da desaceleração, nos últimos 12 meses o acumulado chegou a 6,76%, ficando acima do centro da meta do governo para 2021, que é de 3,75%. De acordo com o IBGE, o reajuste nos valores dos produtos farmacêuticos contribuiu em quase 1% no índice geral. No dia 1º de abril, foi autorizado o reajuste de até 10,08% no preço dos medicamentos, dependendo da classe terapêutica. A maior variação no item veio dos remédios anti-infecciosos e antibióticos, com alta de 5,20%. A segunda maior contribuição veio de alimentação e bebidas, com alta de 0,40%, com forte influência das carnes, que subiram 1%. Uma boa notícia para o mês veio do grupo dos transportes, que teve uma pequena variação negativa, influenciada principalmente pela queda nos preços dos combustíveis. Após 10 meses consecutivos de alta, a gasolina recuou 0,44% em abril, mas a redução mais intensa no grupo veio do etanol, com baixa de 4,93%. O financiamento imobiliário bateu um novo recorde no Brasil. Nos 3 primeiros meses do ano, o volume de dinheiro emprestado pelos bancos foi mais do que o dobro do registrado no mesmo período do ano passado. O aquecimento do mercado imobiliário chama a atenção das pessoas e de muitos economistas. Mesmo com o aumento do desemprego, da queda da renda e da elevação do endividamento das famílias, os imóveis não estão parando na planta, com muitas construtoras aproveitando o momento para colocar no mercado o que não haviam conseguido até agora. No ano passado, os bancos emprestaram 124 bilhões de reais para a compra da casa própria, 57,5% a mais do que em 2019. E 2021 começou bem. Só no primeiro trimestre, o consumidor usou mais de 43 bilhões de reais em financiamentos, o que dá 113% a mais do que no mesmo período do ano passado. Os números devem cair. Mesmo assim, o setor deverá ter um novo crescimento de cerca de 30% este ano. Outros 2 itens chamam a atenção nestes números divulgados pela Associação Brasileira de Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança. Os preços de materiais de construção estão subindo, mas não atrapalham os negócios. E os bancos não estão repassando a alta da Selic, a taxa básica de juros da economia, para o valor das prestações. Para quem tem dinheiro, o momento é bom para fechar negócio, sem esquecer de colocar na planilha eventuais problemas de correção neste mercado. A União Europeia está mais otimista, melhorou a previsão de crescimento econômico da zona do euro. O otimismo se deve ao avanço das campanhas de vacinação contra a Covid-19. Há um ano apresentávamos previsões muito negativas. Hoje, pela primeira vez desde o começo da pandemia, vemos o otimismo prevalecer. A incerteza ainda está lá e nunca devemos esquecer isso. Mas a recuperação não é uma miragem, ela está em andamento. Em suas novas projeções econômicas, a comissão projeta um crescimento do PIB de 4,3% para 2021, contra uma expectativa de 3,8% anunciada em fevereiro. Para 2022, a comissão havia previsto também em fevereiro um crescimento de 3,8% e agora reajustou a expectativa para 4,4%. Gentiloni ressaltou que manter o ritmo forte das vacinações na União Europeia será crucial para a saúde dos cidadãos e das economias. No caso da Espanha, país que em 2020 sofreu uma grande queda de 10,8%, a comissão prevê um crescimento de 5,9% este ano
e um forte avanço de 6,8% em 2022. Já em relação a Portugal, a comissão projeta para 2021 um crescimento do PIB da ordem de 3,9%, que deve subir para 5,1% no próximo ano. Em 2020, a economia da eurozona apresentou uma retração de 6,6%. O ensino híbrido, mistura do presencial e o online, já é uma realidade em várias escolas por causa da pandemia da Covid-19 e traz vários desafios. De criança para criança. Quando Gilberto criou essa plataforma online de ensino, ainda nem existia pandemia. Aulas totalmente remotas e com o uso de ferramentas virtuais era coisa do futuro. Era muito difícil a gente convencer as pessoas a olharem de criança para criança com o olhar do futuro, né? Olha, o futuro chegou, a educação está mudando e a gente tem o que está o mundo procurando, só que foi criado no Brasil. O nosso slogan era do futuro para a escola. De repente, a pandemia, saiu todo mundo da escola, foi para casa. No primeiro ano, todo mundo ficou, tipo, o que nós vamos fazer? Como é que vai ser isso tudo? Como é que vai ficar a educação? A gente imediatamente entendeu que a aula presencial ia voltar, e deve voltar, mas ia demorar, né? Então, a gente pegou tudo aquilo que a gente fazia dentro da sala de aula, presencial, e fez remoto. Então, a gente literalmente virou um ensino híbrido. Mas com o retorno das aulas presenciais, o sistema híbrido já é uma realidade nas escolas. O ensino possibilita que as atividades escolares sejam divididas entre encontros presenciais e aulas remotas. Um complementa o outro. Aqui nessa escola em São Paulo, o sistema híbrido já funciona desde outubro do ano passado. Atualmente, 35% dos alunos podem estar na escola presencialmente. Na prática, funciona assim, em esquema de rodízio. O aluno fica um dia na escola e 2 em casa. O professor ele está dando aula presencial na escola e online para quem ficou em casa, então ele é um time. Nós temos na escola aproximadamente 40% dos alunos que optaram por ficar totalmente online. Então isso permite com que eu tenha na escola uma flexibilidade de presença em torno de 30% por dia. Então, na nossa realidade hoje, com 40% obrigatoriamente em casa, eu tenho aula dia sim, dia não, dia sim, dia não. Quando o sistema híbrido foi implantado, a Aline, que é professora dos anos iniciais, teve um desafio daqueles: alfabetizar crianças que estão em fase de aprendizado. E não é que deu certo? Reinventamos mesmo todo esse processo, em parceria, né, com os pais também, com as famílias, e trazendo sempre jogos, atividades lúdicas, buscamos culinárias, buscamos brincadeiras, mas que tivesse o resultado positivo, que foi o que a gente conseguiu. A Vilma é mãe de um aluno do 3º ano do ensino fundamental. Ela conta que o filho se adaptou bem à nova rotina de aulas e agora se sente segura em mandá-lo para a escola. Mas ele se adaptou bem, assiste às aulas, né? Realiza as atividades da apostila, atividades que é colocado no Classroom e sem problemas nenhum. Já a Paloma ainda preferiu deixar o filho em casa. Como meu marido é de risco, a gente optou por ele ficar em casa todo esse tempo. Eu sei que em algum momento ele vai ter que voltar, mas por enquanto tem essa oportunidade, ele está ficando em casa. Os profissionais da área acreditam que é isso que podemos esperar da educação do futuro. Conteúdos produzidos com o apoio de ferramentas tecnológicas vão invadir fortemente a vida dos estudantes no mundo pós-pandemia. O professor terá a inteligência artificial, a inteligência tecnológica a seu serviço. Não dá para a gente pensar mais numa escola que acontecia 2 anos atrás, uma estrutura educacional do século XIX com o aluno do século XXI. Eu não dispenso os livros acadêmicos, eu não dispenso o material apostilado, mas eu, junto com esses materiais, preciso de uma plataforma educacional que assista o professor e assista ao aluno. Depois do intervalo, a gente mostra que uma pesquisa indicou que os brasileiros só perdem para os mexicanos no uso de redes sociais. Voltamos já.
O agronegócio brasileiro pode perder mais de 5,5 bilhões de reais por ano com o desmatamento na Amazônia. Os dados são de um estudo realizado na Universidade Federal de Minas Gerais. A falta de chuva e a perda da biodiversidade provocadas pelo desmatamento na região sul da Amazônia já causaram queda de produtividade e de receita ao agronegócio brasileiro. O levantamento foi feito por pesquisadores brasileiros e publicado na revista científica Nature Communications. A estimativa é de que, se mantidos os níveis de desmatamento, o prejuízo chegue até US$ 1 bilhão, o equivalente a 5,7 bilhões de reais por ano até 2050. Os autores do estudo são do Centro de Sensoriamento Remoto da Universidade Federal de Minas Gerais, que trabalharam em parceria com a Universidade Federal de Viçosa e com a Universidade de Bonn, na Alemanha. Eles avaliaram que, com menos árvores, há menos umidade no ar. Logo, o avanço do desflorestamento impacta na produtividade do agronegócio brasileiro. Os altos níveis de desmatamento resultam em menor volume de chuvas e, com isso, uma menor produção agrícola. Em 2019, os estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Pará, Tocantins e Mato Grosso do Sul já atingiram o limite crítico de redução de chuvas por perda de floresta. Em algumas regiões, a diminuição das chuvas por causa do desmatamento já chega a comprometer 48% do volume total das precipitações anuais. Um estudo da USP revelou que as pessoas que já tiveram dengue têm mais chances de contrair Covid sintomática. As chances de apresentar sintomas da Covid-19 em caso de infecção pelo coronavírus são 2 vezes maiores para os indivíduos que já tiveram dengue anteriormente. A conclusão é de um estudo feito por pesquisadores do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo e publicado na revista Clinical Infectious Diseases. Os pesquisadores pretendiam descobrir se a infecção prévia pelo vírus da dengue poderia garantir à população algum grau de proteção cruzada em relação ao coronavírus. Mas os resultados apontaram justamente o oposto. Durante o estudo, foram analisadas amostras de sangue de 1.285 moradores da cidade de Mâncio Lima, no Acre. Desse total, 37% haviam sido diagnosticados com dengue entre setembro e outubro de 2019. No ano seguinte, 35,2% apresentaram anticorpos desenvolvidos a partir do contato com o vírus causador da Covid-19, sendo que 57,1% relataram sintomas durante a infecção. Esses dados sugerem haver uma interação entre as epidemias de dengue e Covid-19, uma agravando a outra, algo que se convencionou chamar de sindemia. O estado do Acre teve aumento de quase 300% das notificações de casos suspeitos de dengue entre janeiro e março deste ano, na comparação com o mesmo período de 2020. E também foi afetado pela segunda onda da Covid-19, com um pico superior a 1.000 novos casos por dia em meados de março. O setor de serviços teve queda em março. Com as perdas, o resultado ficou abaixo do patamar pré-pandemia. Um dos segmentos mais impactados pela pandemia de Covid-19, o setor de serviços registrou em março uma queda de 4%. O recuo do volume de serviços prestados no país também foi o mais intenso desde junho de 2020. Segundo o IBGE, essa baixa eliminou boa parte do ganho do mês anterior, que foi de 4,6%, e voltou a ficar com o patamar abaixo do período pré-pandemia de fevereiro de 2020. 3 das 5 atividades investigadas foram as responsáveis pelo desempenho do setor em março, com destaque para o resultado de serviços prestados às famílias, com queda de 27%. Também contribuíram para o índice as quedas de transportes e correio, com baixa de 1,9%, e do setor administrativo, com redução de 1,4%. A farmacêutica alemã BioNTech informou que a vacina produzida em parceria com a Pfizer não vai precisar de modificações para ser eficaz contra variantes do novo coronavírus. Apesar do resultado positivo, a empresa iniciou em março testes para uma versão modificada específica para as variantes, para antecipar a necessidade de, em algum momento, fazer ajustes à vacina atual. Em um comunicado, o laboratório indicou que o estudo feito pretende explorar o caminho regulatório para ser seguido se o vírus SARS-CoV-2
mudar de maneira suficiente para exigir uma vacina atualizada. A BioNTech também estuda o impacto de uma possível terceira dose da vacina para prorrogar a imunidade e proteger contra as variantes. A vacina da empresa alemã, produzida junto da americana Pfizer, é aplicada atualmente em mais de 90 países e a produção deve alcançar 3 bilhões de doses até o final do ano. A Organização Mundial da Saúde propôs um limite de sódio na indústria de alimentos para reduzir o consumo de sal. A Organização Mundial da Saúde reuniu dados de 41 países para definir os índices de sódio recomendados para a indústria de alimentos. O relatório estabelece os limites que podem ajudar a reduzir 30% do consumo de sal do planeta até 2025. Desde 2020, a OMS começou a desenvolver estudos sobre a quantidade de sal em cada produto. O objetivo principal é estabelecer quais são os níveis máximos permitidos de acordo com cada categoria de alimentos. No relatório, a quantidade estipulada está de acordo com a experiência de diferentes países, entre eles o Brasil, o Reino Unido, a Austrália e os Estados Unidos. A organização internacional recomenda que cada pessoa não ultrapasse o consumo diário de 5 gramas de sal, o equivalente a 2 gramas de sódio. O consumo exagerado de sal pode fazer mal à saúde. O produto aumenta a pressão arterial e, consequentemente, o risco de problemas cardiovasculares, a principal causa de mortes no planeta por doenças não infecciosas. Além disso, os especialistas que assinaram o relatório apontam outros benefícios de uma ingestão controlada de sódio: redução da incidência de doenças renais crônicas, obesidade, câncer de estômago e outras doenças hepáticas. Um estudo realizado por uma empresa especializada revelou que o tempo gasto pelos brasileiros nas redes sociais aumentou 25% no ano passado, colocando a gente na vice-liderança dos mais conectados. Status online. É assim que muitos brasileiros passam boa parte do tempo. Quanto tempo você passa por dia vendo redes sociais? Nossa, vendo rede social, acho que pelo menos umas 4 horas. Há bastante tempo. Pelo menos umas 3 horas. 3 horas por aí. Geralmente você entra para trabalhar e uma coisa puxa a outra, então você acaba se perdendo ali um pouquinho e vai indo ali. Aí o tempo voa. O tempo voa, você nem vê. As redes sociais alcançam 118 milhões de usuários no país, que representa 97% da população. Pessoas de todas as classes sociais e idades, como a dona Cléo, de 70 anos, que criou um perfil para ela em uma dessas redes. É importante, porque senão você fica muito atrasado, né? Para tudo. Dar likes, aliás, virou uma das práticas preferidas dos brasileiros. Uma pesquisa realizada por uma empresa especializada do setor revela que o tempo gasto nas redes sociais aumentou 25% no ano passado. E, em média, cada brasileiro passa 47 horas e 26 minutos por mês conectado nesse tipo de mídia. Números que fazem do Brasil o segundo país do mundo que mais utiliza as redes sociais, atrás apenas do México e à frente da Itália, dos Estados Unidos e da França. E não é só o tempo de uso das redes sociais que aumentou. A pesquisa também revela que as preferências dos brasileiros estão mudando. A nova e maior sensação atualmente são os vídeos. A procura por vídeos como esse aqui aumentou 35% durante a pandemia. E as pessoas não se contentam só em assistir, também querem interagir. As curtidas, comentários e compartilhamentos cresceram 20%. Números que mostram a força do audiovisual. Esse aumento se deve principalmente ao sucesso que a plataforma TikTok tem feito entre os jovens. Mas entre as marcas e influenciadores, o Instagram é a rede social preferida, seguida pelo Facebook e o Twitter. O Facebook ele tem uma série de recursos que outras mídias sociais não têm, né? Por exemplo, você tem a possibilidade de fazer grupos lá dentro, de unir as pessoas num ambiente fechado. Quando a gente vai para o Instagram, por exemplo, ele já tem uma outra lógica de funcionamento. Tem a questão do apelo da imagem, tem a possibilidade de você fazer lives, né? O Twitter, por sua vez, é uma mídia social escrita, né? Você tem que escrever, são informações ali muito rápidas, em poucos caracteres. E aí ela não tem tanto o apelo da imagem. E essa geração de conteúdo que não para de crescer tem mudado a vida de muita gente. O Pedro conheceu a Ana em uma dessas redes sociais em plena pandemia. Ele diz que é muito tímido
E a internet ajudou bastante. A gente começa a pesquisar na internet, né? Como fazer, como abordar, como isso, como aquilo, né? E eu encontrei um cara na internet que ensinava justamente isso, né? Então foi nos ensinamentos desse cara que eu comecei a mandar as mensagens para a Ana e começou a funcionar. Foram 7 meses de conversas só pelas redes sociais, que incluíram declarações de amor e também brigas. Uma história de amor que é contada em fotos e vídeos postados no perfil dos dois. Ai, nunca na minha vida que a gente envelheça, fique bem velhinho junto, reclamando um do outro, brigando, mas juntos. Eu te amo de verdade. E aí, gostou? Então dá um like. E essa edição fica por aqui. Obrigado pela companhia. Você pode rever nossas reportagens no YouTube. Tchau!